E aí, bora mergulhar numa das leis mais importantes do Brasil? A gente vai pegar o Estatuto da Igualdade Racial, que é de 2010, e, sabe, destrinchar ele. A ideia é usar a própria lei para entender o que ela quer e como ela funciona na prática. Então, o nosso roteiro é este aqui. Primeiro, a gente vai entender qual é o desafio. Depois, qual a missão da lei e como ela garante direitos. Aí, passamos para a parte de cultura, como o sistema todo foi montado para funcionar. E, claro, como é que se cobra que tudo isso aconteça. Bom, para entender qualquer solução, a gente tem que primeiro entender o problema, né? Então, que desafio é esse que o Estatuto da Igualdade Racial veio para encarar? E tudo começa com a pergunta central, que é a base de tudo. Afinal, o que a lei chama exatamente de desigualdade racial? Olha aí, a resposta vem direto do artigo 1º. E aqui tem um ponto-chave. A lei não está falando só de, sei lá, preconceito, de uma ideia. Ela fala de algo muito concreto. Diferenças injustificadas no acesso a oportunidades, a bens, a serviços. É uma definição, assim, bem pé no chão. Ok, problema definido, agora vamos para a solução. O que o Estatuto traz como a sua missão principal? A resposta oficial para essa desigualdade. A missão é bem direta, com dois focos. De um lado, é garantir ativamente a igualdade de oportunidades. Do outro, é combater a discriminação. Pensa assim, uma coisa é construir pontes, outra é derrubar muros. A lei se propõe a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá, mas qual é a principal ferramenta para colocar essa missão em prática? São as ações afirmativas. E o legal aqui é ver como a própria lei define isso. São medidas para correção das desigualdades. A palavra correção é importante, porque aponta para uma ideia de reparar desequilíbrios que já existem há muito tempo. E não é uma estratégia de uma coisa só, não. O artigo 4º mostra que é um ataque em várias frentes. Não é só um programa aqui ou ali. A ideia é mexer em tudo, incluir o tema nas políticas públicas, criar ações afirmativas e até reformar as instituições do Estado para lidar com esses obstáculos históricos. Beleza, já vimos a missão geral. Mas como isso vira realidade no dia a dia? Agora a gente vai ver como o Estatuto garante direitos em áreas super importantes, como saúde e educação. Olha só na saúde, por exemplo. Os objetivos são bem práticos. A lei fala em diminuir as desigualdades dentro do SUS, melhorar a coleta de dados para a gente entender melhor o que está acontecendo e um ponto fundamental, treinar os profissionais de saúde para lidar com as questões específicas da população negra. Agora, na educação, a mudança que a lei propõe é bem profunda. Passa a ser obrigatório o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira. E não é para ser um capítulo isolado, sabe? A ideia é que a contribuição da população negra para a formação do Brasil esteja em todo o currículo escolar. Então, vamos em frente. A lei não para só nos direitos sociais e econômicos, não. Ela vai além e entra numa área super importante, a proteção da cultura e da identidade. A ideia aqui é que não existe igualdade de verdade sem valorizar a cultura. Por isso, a lei não fica só no discurso. Ela aponta para pilares culturais específicos que ajudaram a formar a identidade do Brasil e que precisam ser protegidos oficialmente pelo Estado. E esse exemplo aqui é perfeito para ilustrar isso. O artigo 20 simplesmente cita a capoeira com todas as letras, reconhece ela como patrimônio cultural do Brasil. É um exemplo muito claro de como a lei busca valorizar e proteger as manifestações culturais que têm matriz africana. Ok, até agora a gente viu o que a lei quer fazer. Agora a pergunta é como? Nesta parte, vamos entender a engrenagem, a estrutura que foi criada para fazer todos esses princípios saírem do papel. E a peça central dessa engrenagem toda é o SINAPIR. Pode pensar nele como o motor do Estatuto. O artigo 47 o define como o sistema que tem a responsabilidade de organizar e articular as políticas para a gente superar as desigualdades étnicas no país inteiro. E os objetivos dele mostram bem esse papel de maestro, de coordenador. O SINAPIR tem que promover a igualdade, pensar em políticas para combater a marginalização, fazer a ponte entre governo federal, estados e municípios e, o mais importante, garantir que tudo isso realmente aconteça, que não fique só na teoria. E para fechar, vamos falar de um ponto essencial. Não adianta uma lei ser boa no papel se não tem como cobrar que ela seja cumprida, né? Então, nossa última parte é sobre isso. Como o Estatuto garante o acesso à justiça e o monitoramento de tudo. E olha só que interessante os canais que a lei cria. Estamos falando de ouvidorias permanentes para receber denúncias, de garantir que as vítimas tenham acesso à defensoria pública e à justiça, e até de medidas específicas para um problema tão sério que é a violência policial.
São ferramentas bem concretas mesmo, de cobrança e de proteção. Então, se a gente fosse resumir tudo o que vimos até agora, o ponto central é este. O Estatuto da Igualdade Racial foi pensado como uma arquitetura completa. Ele não se limita a listar direitos. Ele também cria o sistema para colocar esses direitos em prática e os canais para proteger quem precisa deles. E, para a gente fechar, fica uma reflexão que a própria lei incentiva. Lá no artigo 59, está escrito que o governo precisa monitorar a eficácia social da lei. Isso joga para a gente uma pergunta muito maior, né? Como é que uma sociedade mede, de verdade, o impacto da igualdade? Como a gente sabe que está avançando? Fica aí a reflexão.